Minha primeira pergunta é como começou isso? Primeiro, como vocês se conheceram, né? Eles são casados, juntos vocês têm um filho. Um filho. Certo. Filho autista. Aham. Eu, André, sou autista, pra quem não me conhece. Olha só. Né? E aí vocês estavam me falando que começaram a perceber quando tiveram o filho, na verdade, Isso. né? Sim. Nós temos outros filhos, né? Uhum. Nós estamos no segundo casamento. Espero que seja o último, né? Isso aí. Nós estamos há 20 anos juntos. Uhum. E tenho 3 filhos do meu primeiro casamento. E o André tem uma filha do primeiro casamento. E quando nós decidimos ter o Miguel, a gente acho que estava junto há uns 4 anos, decidimos ter o Miguel. Tive uma gestação normal, assim, teve as complicações de gestação mesmo, mas nada absurdo. Uhum. E aí, quando nasceu o Miguel, nasceu tudo normal, a pigar normal, tudo normal. A única coisa que foi de minha estranheza foi mesmo uma criança que não dormia. Simplesmente passava a noite inteirinha acordado, chorando. E não tinha motivo nenhum. Levaram no médico, não tinha nada. E chorava a noite inteira. E eu venho de 3 filhos que nunca acordou uma noite para mamar. Eu falava, pera, quem é essa pessoa? Alguma coisa né? diferente. E aí, teve desenvolvimento normal até os 2 anos, comunicação visual, tudo normal. Chegou aos 2 anos, e a única coisa que também era um pouco mais dificultosa era a fala dele, que ele só falava palavras perfeitas. Então, ele não foi aquela criança que falava mamãe, papai. Não. Ele só falava na certeza quando mesmo. estava mamãe. Então, o Miguel teve uma demora na fala, mas tinha essa formalidade na fala. Uhum. E aí, ele começou com uns 2 anos e meio, a se isolar dentro da escola, não brincava com nenhuma outra criança. Tinha convívio normal com os irmãos, mas eram mais velhos. A mais nova era 6 anos mais velha que ele. E aí, quando começou a vida escolar mesmo creche, começou a se isolar das outras crianças, não ter a condição de interação e pegar tudo quanto era pedrinha no chão e aquilo para ele virava uma brincadeira. Que a coisa virava um brinquedo. E aí eu peguei e falei assim, nossa, é estranho por que uma pedra é mais legal do que um brinquedo? Aí nós começamos a uma investigação, né? E como eu tinha muito conhecimento do autismo de Kanner, que é o autismo suporte 3 de grau severo, eu aprendi também que na faculdade que tínhamos podemos ter traço de toque, de borderline, de TDAH, de autismo, e não apenas ter traços. E aí, então, como eu via que meu filho não era o autista que eu conhecia do autismo, de Kanner, de grau severo. Então, eu olhava para ele e falava, não, meu filho tem traços de autista, mas não é autista. Ok, só que daí ele começou a não ter a condição de... A escola não interagia com ninguém já com seus 5, 6 anos. E uma formalidade muito grande. Você começou já a perceber porque você já tinha conhecimento também, Sim, já conhecia... Já tinha conhecimento. O autismo, já tinha estudado sobre. Sim, então eu tinha conhecimento. Aí começou a perceber... A perceber condições nele. Mas como eu não tinha conhecimento do autismo de grau leve, que é de Asperger, eu falava, não, é só traços. É só traços, eu só conhecia de Kanner. E aí eu falava assim, aí começou, o desenvolvimento não acontecia na escola, e ele começou com formalidade na fala. Então, ele passou com 6 anos, 5 para 6 anos, num neuropediatra, no que o neuropediatra pediu para ele escrever o nome dele. E ele escreveu André, porque ele chama André Miguel. Só que ele só escreveu André em letrinha de forma. Aí o neuropediatra falou, não, quero que você escreva seu nome inteiro. E ele, de cabecinha baixa, porque ele não tinha comunicação visual, ele falou assim para o neuropediatra, admito que eu não consigo concluir a frase. Uma criança de 6 anos não tem essa fala formal. E aí eu
o neuropediatra na época falou, não, mãe, é o seguinte, ele só é imaturo. É só você repetir um ano ele na escola, que no ano que vem vai estar tudo normal. Nossa. E o médico disse, então, ok, vamos fazer isso. Só que não aconteceu. Continuou todas as dificuldades. Só que além do autismo, meu filho tem dislexia. Então ele não aprendia a ler e escrever. Não adiantava reter ele 1 ano, 2 anos, 3 anos, como era à vontade. E aí, com 8 para 9 anos, buscando muito um psiquiatra de renome mesmo, que a gente fez todo isso. Esse médico viu meu filho uma vez em 15 minutos e falou que meu filho não era autista. Nossa, e ainda atrasando o estudo, até a relação dele com os outros dificulta mais ainda, porque a idade já vai total a vida diferente. Dele. Vai então, avançando, assim, né? A gente fala que todo autista tem direito ao diagnóstico, porque o sofrimento é muito grande. Enquanto você não tem um papel dizendo que teu filho é autista, na escola ele é mimado, ele é sem vergonha. Sim. Ele não é preguiçoso, ele não quer fazer as coisas. Então é isso que você Ou escuta agitado do teu filho. No meu caso, meu filho era muito quieto. E aí, quando veio uma equipe multidisciplinar da Secretaria de Educação da cidade que eu morava, reuniu e falou que meu filho não precisava de ajuda dentro de sala de aula, porque ele ficava bonzinho, deitado, dormia a aula inteira. Por que ele precisa de uma pessoa para ajudá-lo? Tipo, não dá trabalho, né? Sim. Exatamente. Se ele não dá trabalho, ele tá quietinho, ele não Então tem, tá tudo porque não, tá tudo bem, tá tudo ok. E assim, aí eu falava, como? Então, meu filho dormia, a cama é mais confortável, eu vou deixar ele em casa. Por que eu vou mandar ele dormir na carteira? Eu não estava entendendo os conceitos. E aí, graças a Deus, com esse médico, quando o Miguel tinha de 8 para 9 anos, nós fizemos todos os exames de exclusão, um teste neuropsicológico, do qual foi atestado autismo com dislexia. E olha a gravidade do que ela está relatando. E isso era aceito e é aceito ainda nos dias de hoje, né? É como uma coisa normal. Então, se ele não está dando trabalho, ok, eu vou deixar ele aqui. Deixa assim. Porque nem sempre a escola quer ter trabalho, quer trabalhar aquele aluno. E sempre tem o interesse para saber se ele está aprendendo alguma coisa. Não, esse não é o interesse. O importante é o aluno não dar trabalho. Mas ele está aprendendo, por que ele está quieto? Por que ele se isola? Por que no intervalo ele não tem convívio social? Nem sempre nós temos, os profissionais, muitas vezes nem por culpa deles, eles não têm esse olhar, essa capacitação, né? Então o errado é colocado como certo. E aí essa criança, ela se desenvolve, né? Ela vai se desenvolvendo, tímida, acanhada, daqui a pouco se torna um adolescente e um adulto, sem suporte nenhum. E pra gente, se meu filho tivesse o TDAH associado, que seria hiperativo, aí eu teria sido chamada na escola para mim buscar um diagnóstico. Porque ia dar trabalho. Porque daí ele estava dando trabalho. Porque a maioria dos autistas hoje que a escola relata, primeira coisa é o TDAH. Caramba. Então, os relatórios são... Tem a ver com Teve uma época, uns anos atrás, que saiu muitos atestados assim de TDAH. Né? Não sei se tinha confusão no meio, se esse diagnóstico não era... Porque eu lembro que a gente tem até casos na família e tal de TDAH, né? TDAH e tal. E começou a surgir vários casos, a gente, nossa, né? As pessoas não sabiam que tinha e apareceu lá. De repente, estavam diagnosticando todo mundo com a mesma coisa, não era, né? Exatamente. Antes do meu filho ir para esse médico, para esse psiquiatra infantil, o anterior fez eu ler um livro que chamava No Mundo da Lua. E para mim ler esse livro e ver qual das condições de TDAH meu filho se encaixava. E aí, daí, a partir do momento que uma professora veio e falou para mim, olha, eu tenho um cunhado, porque na época, quando saiu, não falava em autismo leve, falava em síndrome de Asperger, que foi a Asperger que fez a descoberta do autismo leve. E aí, quando ela chegou para mim e falou assim, eu tenho um cunhado Asperger, você já leu sobre Asperger? Eu falei, não. Ela falou, então vai ler. Você vai encontrar o Miguel.
E aí, a hora que eu fui ler tudo, na próxima consulta com esse psiquiatra, eu falei para ele assim, de TDAH, de 10 condições, meu filho tem 3, mas ele tem 9 de Asperger. E aí ele pegou e falou assim para mim, nossa, eu não tinha pensado nisso. Então agora, daqui 4 meses, nós vamos nos ver novamente e vamos começar a ir por essa linha. Falei, gente, eu não tenho meu filho não tem mais esse tempo. O desenvolvimento não está acontecendo. As intervenções não estão acontecendo. Ele já estava grande. Foi aí que eu fui. O despreparo, a falta de capacitação de como lidar com isso. Porque a criança, ela tem um período que a gente fala assim, a elasticidade cerebral, onde você precisa muito para ontem trabalhar isso. É fundamental, é precioso. Que desenvolve. É o princípio do desenvolvimento cerebral da criança. Se você deixa passar isso, consequentemente lá na frente, ela vai enfrentar dificuldades. Sim. Né? Então, por isso a importância da gente ter esse olhar clínico, esse olhar humanizado, capacitado, né? Para acolher essa criança dentro do quê? Da individualidade dela.